No último vídeo que eu gravei, né, no último podcast que eu gravei, eu tava falando sobre a questão, né, do catolicismo como uma cosmovisão incompatível com o liberalismo, entendido, né, como o iluminismo, né, e como essa secularização da liberdade, né, e também incompatível com o socialismo e com o marxismo de maneira geral, porque basicamente são cosmovisões que uma é basicamente o oposto da outra, em que uma acredita que existe hierarquias ontológicas acima de tudo, né, e que existe uma ordem na realidade que é essencialmente boa, enquanto a outra acredita que existe uma ordem a ser subvertida, basicamente. Na realidade, essa revolta se espalha e se ramifica especialmente na questão econômica, tá? Mas assim, de maneira resumida, e eu também cheguei a comentar nesse mesmo vídeo que sobre essa questão, né, da hierarquia e sobre essa visão também da caridade como a luz e a sombra da caridade, né, a caridade institucionalizada e por aí vai. Mas acima de tudo, a necessidade que a esquerda tem em institucionalizar e terceirizar a caridade ao invés de ter a responsabilidade moral. Por isso, e isso também vem de uma certa implicação epifenomenalista, né, basicamente, da teoria da mente dentro do marxismo, que já foi desenvolvida, né, como basicamente o pensamento ter emergido de relações econômicas e a própria linguagem ter emergido de relações econômicas. Mas isso daí é outra discussão. Já foram quase 2 minutos de vídeo e eu vou falar sobre propriamente o inquérito que o último vídeo me levou a querer pesquisar, né? Que é o seguinte, a questão do ódio, né? Uma coisa engraçada sobre essa questão do ódio é que muitas pessoas acham que ódio e raiva são a mesma coisa, ou que o ódio, assim, é uma forma extremada da raiva, né? E basicamente se separa a emoção do sentimento, com a emoção sendo basicamente uma volição nossa, né? É um pathos, é uma paixão, é algo que a gente sofre sem escolher sofrer, né? É algo que faz parte do nosso processo e da nossa natureza biológica mesmo, né? Enquanto o sentimento é algo racionalizado, né? Então, quando a gente fala do amor, né, principalmente quando Platão vai falar lá no banquete dos vários tipos de amor, desde o eros até o ágape, né, que basicamente é o amor incondicionado, é a forma mais pura de amor que contempla em si todas as outras formas de amor, né? É, ele está prefigurando, inclusive, o amor de Cristo, né? O ódio, ele é a sombra do amor, né? Ele é basicamente o negativo que você tira do amor, né? Assim como a raiva é um sentimento de repulsa, né? Principal, e um sentimento mesmo de, às vezes, danificar algo, né? O, a paixão, né, no sentido mais moderno que a gente tem propriamente, que é essa atração erótica, né, no sentido conjugal do termo, não no sentido necessariamente que a gente, a conotação que a gente tem hoje pro termo erótico, eles são opostos, né, que um é basicamente essa de união, até mesmo carnal, e o outro é de uma repulsa, basicamente, né. O amor e o ódio, eles são também racionalizados, né. E quando a gente fala do ódio, o ódio ele não é basicamente uma vontade de danificar, e ele não precisa estar acompanhado da raiva. O ódio é um sentimento, assim como o amor é um sentimento de preservação, né? Ao contrário da paixão, que é unicamente um apetite, né? O ódio, ele é um sentimento de destruição, basicamente, né? Que é basicamente a negação do amor. E a indiferença, ela seria mais ou menos nem amor nem ódio, né? Ela seria realmente o oposto dos dois, enquanto um é o inverso do outro, mas seria ambos contrários da indiferença, né? Que é algo que não te provoca nada, basicamente. Então o ódio, ele é esse negativo do amor, e o ódio, ele vem, geralmente, quando você odeia uma pessoa, você não odeia a existência propriamente dita se aquela existência não te causa nada, tá?
O ódio, ele é uma projeção de algo que você odeia, que pode estar na sua sombra ou não, ou pode simplesmente estar contra os seus princípios, que vai te levar a projetar o ódio de algo que é uma ideia, né, abstrata, separada, generalizada, para algo individuado, para uma experiência, principalmente uma experiência com uma pessoa. Então, quando você, entre aspas, odeia uma pessoa, você não odeia propriamente a pessoa, mas existe algo, seja no comportamento dela, ou que você enxerga nela, que você projeta nela, que nem necessariamente precisa estar nela, que te desperta, né, esse sentimento, não essa paixão. E esse sentimento pode vir acompanhado da raiva, mas não é uma relação de necessidade. O ódio ele pode ser cruel, pode ser assim, igual um psicopata mesmo, alguém que tem transtorno de personalidade antissocial. Essa pessoa pode sentir o ódio sem sentir a raiva, sem ter aquele sentimento quente. Isso simplesmente é uma relação de crueldade. Quando a gente coloca esse entendimento, né, sobre a questão do ódio, a gente entende que o ódio, na realidade, ele parte de uma noção abstrativa, né, e necessariamente racional. Né? Quando a gente pega o ódio dos revolucionários, as pessoas que assim representam dentro do esquema mental deles, né, a oposição aos seus valores assim de núcleo, né, que inicia-se uma questão de raiva, mas eles despertam o sentimento do ódio justamente porque existe essa projeção dos ideais na pessoa e na identificação e na desumanização da pessoa. Por isso que entra o famoso tribalismo, que é justamente você desumanizar o inimigo para facilitar assim o ataque a ele sem que exista alguma forma de empatia. Entende? Então o ódio, ele parte disso daí. E seria muito cômodo simplesmente apontar o dedo para as pessoas e dizer que, você tem ódio, mas muitas vezes esse papo de discurso de ódio é uma projeção do ódio próprio com a necessidade de você criar um rótulo odioso, fazer propriamente o tribalismo para evitar o diálogo com pessoas que não necessariamente proferem, né, o chamado discurso de ódio, mas você cria um rótulo odioso, tal como 1984. Para gerar um estigma social. E esse estigma social vai fazer com que você não precise lidar com aquelas pessoas e simplesmente as coloque no ostracismo. Mas a questão do ódio, propriamente, seja ele uma projeção ou não, e seja que você projete o seu sentimento, não necessariamente sua emoção, mas seu sentimento, em uma outra pessoa, ele é uma forma de catarse, mas uma catarse muito frágil, porque você continua condensando a sua sombra, né? Você continua tirando aquilo da sua cosmovisão como algo até, às vezes, inexistente na sua experiência. Você nega, né, a existência e aquilo vai condensando a sua sombra a um ponto em que a gente vê essa histeria em massa, propriamente, né, da incapacidade das pessoas lidarem, explodirem, né, em emoção por causa do seu sentimento reprimido, que faz com que as pessoas fiquem cada vez menos propensas ao diálogo. Entende? E eu sei que eu tenho uma sombra de ódio também, mas que tá adormecida porque eu consigo olhar para minha sombra, propriamente. Mas você consegue ver que o ódio em si, ele pode incitar uma emoção de raiva, mas essa emoção de raiva que é oriunda do sentimento do ódio, e que o ódio é contingentemente relacionado à raiva, mas não necessariamente, entende? Então o ódio, ele é algo que geralmente está relacionado com a sombra e ele vem de uma projeção de algo abstrato em uma experiência concreta. Ele não é geralmente relacionado ao ente concreto isolado em si mesmo, mas sempre quando você tem essa visão, essa projeção de algo que você odeia, de algo abstrato, genérico e que é uma ideia que se manifesta propriamente na experiência que você tem com os objetos. Bom, é isso, espero que tenha ficado um pouco mais claro, né, essa questão e que a gente consiga trabalhar nossa sombra e não ser vítima dela, beleza? Omnia unus est et omnia oriuntur in unum. E fiquem todos com Deus.